pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje começando um bate-papo sobre relojoaria. Estou aqui com o Vinícius, o Arthur Sakuragi e vamos bater um papo aqui sobre como a relojoaria entrou na vida de cada um, né? Então vou começar com o Vini aí. Vini, como que surgiu a sua relação com relógio, relojoaria? Conta pra gente aí. Acho que eu nunca tive uma tradição familiar de relojoaria, eu sempre falo isso, né? Que acho que eu conheço algumas pessoas que herdaram o relógio de avô, tiveram um contexto assim, eu nunca tive muito isso. Eu lembro que eu comecei a gostar de relógios por conta do meu lado mais querer empreender, eu comecei a entender um pouco, acompanhar muita gente assim do meio de empreendedorismo, eu comecei a olhar, pô, a galera sempre tá usando relógio, o que que o relógio tem a ver? E aí assim, era sempre um Submariner, né? O Submariner era o padrão, os grandes empresários estavam usando sempre um Submariner. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de um Submariner. Eu falei, pô, preciso comprar um, eu tinha, sei lá, 15 anos. Então, assim, a conta não fechava muito para comprar um Submariner com 15 anos. Mas era o sonho, Mas né? era o sonho, e aí eu comecei a me interessar pelo relógio, eu sempre falo, né, tem a diferença de relojoaria e relógio. Então eu comecei a me interessar pelo relógio. Falei, pô, precisava de um Submariner porque todo mundo tá usando, eu quero um. E aí depois eu comecei a falar, cara, quanto custa um? Deixa eu ver quanto custa esse meu sonho. Aí eu falei, pô, é difícil, mas o porquê que isso custa isso? Aí foi onde eu comecei a conhecer a relojoaria. Daí eu falei, pô, por que que um Submariner hoje custa 100 mil reais? O que que justifica um relógio custar tanta coisa assim? Por que que os preços são assim? Qual que é a história? Qual que é a tradição? E aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender, pô, relojoaria suíça, você começa a ver a tradição, depois vai um pouco ali para Você relojoaria viu o valor, japonesa. né? Exato, aí você começa a entender, cara, não é só um relógio. Óbvio que hoje muita gente usa como uma pulseira social e tal, mas a gente que gosta de relojoaria, a gente vê a tradição, a gente vê a história. Então, assim, num grande resumo, eu comecei a introdução na relojoaria nessa linha. Pô, eu vi alguma galera usando um Submariner, eu falei, pô, preciso um, depois eu fui entender o que que era, como funcionava, e aí eu comecei a tomar gosto. Aí foi cada vez mais aprendendo, aí tive meu primeiro relógio, e engraçado que os dois foi na loja do Arthur, os meus dois primeiros relógios foram na loja do Arthur, não aqui em São José, mas lá em Guaratinguetá na época. E eu ganhei um Champion, troca pulseiras da minha mãe. Padrão, eu usava pra cima e pra baixo, cara, toda hora, eu não saía de casa sem relógio. E depois de um tempo assim que eu comecei a conseguir uma grana, eu comprei um outro Champion. E aí eu tenho esse relógio até hoje, eu troco pulseiras, eu não tenho mais. E esse Champion é literalmente um Submariner. Então ele é exatamente igual ao Submariner. Eu falei, pô, eu não posso sub, mas eu comprei naquela época, eu não conhecia muito o conceito de homagem que a galera fala hoje. Mas eu comprei, falei, pô, eu gosto desse estilo, eu gosto desse visual. Então eu comecei muito por causa disso, sabe? De acompanhar empresários na época ali que eu admirava, eu respeitava. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a me apaixonar pelo mundo e, cara, você começa a perceber o quão incrível é esse mundo, né? Porque, pô, se você olhar todo o contexto histórico do mundo, em todos os momentos importantes tinha um relógio fazendo parte. Sim. E aí você começa a ver a importância de uma peça como essa que, sim, hoje, sendo honesto, a gente não precisa de relógio. A gente vê a hora no Pega o celular, celular, assim. pô, não precisa de relógio. A gente usa porque a gente se conecta, a gente gosta da história, a gente gosta disso aqui, das conversas, resenhas. É uma joia masculina, né? É uma Exato, forma que o homem exato, tem exato. também de curtir sua vaidade, vamos Sim, dizer assim, sim. né? sim. Então acho que pra mim a relojoaria ela vem muito disso, sabe? De ter essa introdução através do empreendedorismo, depois conhecer um pouco a história. E agora tá virando literalmente uma profissão, né? Então ali com o perfil, Instagram, as coisas, realmente tem virado um trabalho. Então hoje, pô, eu sou feliz demais por poder trabalhar com relojoaria, poder estar com tantos relógios incríveis e ter acesso a coisas que antes não existia. Então tem sido uma jornada bem legal, assim, desse mundo, né? Eu falo que esse é o universo, né? Então, hoje eu falo que eu gosto de relojoaria. Não de relógio. O relógio é só uma peça ali, a relojoaria. Exatamente. Tudo que a relojoaria traz, né? As conexões, as pessoas. Imagina quantas pessoas você não conheceu por causa da relojoaria que hoje estão tornando amigos e, pô, você vai levar pra vida. Sim, Conexão, né? Muito bom. mas um grande resumo, foi um pouco assim que começou a minha história com o relógio. E você, Arthur? Bom, A gente meio que já sabe, né? mas assim, a minha história com a relojoaria, ela não é tão antiga assim. Na verdade, lógico, diferente do Vini, eu já tenho um negócio de família, né? Começou com meu avô lá, em 1958. E, cara, foi mais ou menos assim. Lógico, eu já ganhei um relógio da Casio quando eu era criança, do meu pai e tal. Não tenho mais ele hoje, mas assim, quando eu dei aquele estalo assim de, cara, quero ter relógio, quero começar a trabalhar com isso, dar sequência no legado da família, assim, foi quando eu fui estudar em São Paulo. E aí, cara, eu lembro que eu tinha o contato da menina do escritório lá, eu pegava e mandava mensagem todo dia para ela, assim, porque eu entrava no site da Orient e olhava lá os lançamentos, as coleções, e eu gostava, tipo, principalmente de relógios mais clássicos. O meu gosto favorito, assim, são relógios mais clássicos. E eu pegava lá, eu olhava lá, putz, eu vi um Orient, cara,
com pulseira de couro, crocodilo, assim, croco, né? E cronógrafo, todo texturizado, maravilhoso. E aí eu pegava e falava, ai, nossa, ô Rita, quanto que é esse relógio aí e tal? E, cara, meu primeiro salário, eu nem trabalhava na loja ainda, eu comprei o primeiro relógio. Legal. O primeiro relógio foi um Orient. E a partir daí foi um passo de cada vez, assim, tipo, fui começando a estudar um pouco mais sobre outras marcas, e aí é o que você falou, né? Tipo, a gente tem aquele alvo lá, né, que um dia a gente almeja conquistar, mas foi um passo de cada vez. Então, tipo, comecei a estudar sobre Seiko, né, outras marcas também, e aí a gente vai montando a coleção, né, conforme o momento de vida, né, de cada um. Mas hoje, tipo, a relojoaria, assim, para mim mudou completamente, né? Eu, pelo menos, tenho a percepção que desses últimos anos, meu, o país inteiro acho que transformou, né? Você tinha, antigamente, se a pessoa chegava, de repente, numa loja, assim, né? E perguntava, esse aqui é um relógio social, esse aqui é um relógio esportivo. Hoje a pessoa chega lá e pergunta, assim, movimento, pergunta especificação. Uhum. Então, todo esse movimento que está Democratizou o acontecendo, acesso, né? nossa, e tá sensacional, porque tanto o público tá entendendo mais e, ao mesmo tempo, também as próprias marcas estão de olho nisso, né? No entanto, que tem muita marca, tipo, vindo para cá. Daí, quando deu mais ou menos metade do curso lá, quando estava fazendo em São Paulo, eu pedi transferência para São José. Cara, meu sonho era vir trabalhar na loja o quanto antes. E acho que foi na época que meu avô estava muito ruim de saúde, sabe? Então eu peguei e falei, cara, eu preciso dar continuidade, preciso, tipo, entrar na loja, ajudar meus tios, meu pai, né? E aí foi onde eu comecei. E daí meu pai foi introduzindo, né? Ó, você vai atender esse representante, essa marca, faz assim, assim, assado, compra esse modelo. E aí ele foi me ensinando o que cada marca tinha de especial. Legal. E aí eu também, como curiosidade, buscava isso em fóruns de relógios. A gente tinha acesso a muita coisa de fora, né? Não tinha muita coisa aqui no Brasil. Então você via lá fora, pô, essa marca tem esse relógio, você fala, caramba, e por que a gente não tem acesso? E acho que a partir daí foi criando aquele amor, né? Tipo, de você querer, de repente, tentar trazer esse produto e encontrar aquele cliente. Então, assim, foi a forma com que eu me desenvolvi Legal. dentro da relojoaria. E você, Presida? Cara, eu desde pequenininho, muito pequenininho, eu lembro, cara, ainda no centro aqui de São José com meu pai. Assim, uma infância super simples, então a gente passava nos camelôs ali na Praça do Sapo, os mais antigos aí, joseenses, vão lembrar disso. E eu falava, pai, me dá um relógio, me dá um relógio. Aí meu pai, com muito custo, ia lá e comprava um reloginho, um clonezinho, né? Vamos dizer assim, da época. E, cara, sempre foi. Mas assim, era aquele gosto, né? Não sabia o que era relojoaria, não imaginava nada disso. Tinha lá meus 10 anos. E aí, em 99, 18 anos, primeiro salário também comprei meu primeiro relógio, um Timex de bracelete, fundo azul, cronógrafo, quartz. Poxa, foi a realização do meu sonho, assim, cara, eu comprei um relógio, né? E a partir daí eu comecei a gostar, mas, pô, lá em 99, você não tinha o que você tem de informação hoje, Sim, internet não era sim, nem sim. um fiapo do que é hoje. Então era muito difícil consumir conteúdo assim, revista, ir na banca, comprar uma revista de 6 meses atrás, era muito difícil. Internet não tinha nada divulgando Você quase. não consegue conversar com ninguém também, né? Exato. Então, assim, fica difícil saber quais marcas, etc. Aí, um dia, em São Paulo, passeando com a minha namorada, hoje minha esposa, passei em frente da relojoaria, que eu nem lembro o nome, vi um Tag Heuer lá, Professional 2000. Na hora eu falei, cara, que lindo esse relógio. Aí a minha esposa falou assim, mas olha o preço, é 3 vezes seu salário. Aí eu falei, não tem problema. Entrei e perguntei, aceita cheque? Aceita. Aí já era. Peguei 3 cheques, predatei, cruzei, tum. Cara, eu voltei assim, me sentindo o super-homem pra casa. E aí, a partir daí, realmente eu falei, cara, eu gosto de relógio, como você falou. Gosto de relógio. E aí foi ano atrás de ano, compra um, compra outro, e foi indo. Até que chegou lá meados de 2010, mais ou menos assim, a febre dos smartwatches aí mais ou menos. Aí eu me rendi aos smartwatches também. Fiquei um período com os smartwatches, os relógios ficaram parados lá, a maioria acabou a bateria, os mecânicos sem revisão, sem nada. Chegou 2019, mais ou menos assim, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a assistir o canal do Leandro, GMT-3, cara. Nossa, olha que legal, tal. E aí na pandemia, assim, em casa, eu comecei a pegar os relógios, limpar, voltou, sabe, ressurgiu aquilo. Mas ainda assim, ainda foi um pouquinho mais devagarzinho. De 2 anos para cá, de fato, acho que com essa nova leva de influência de relojoaria, vocês dois, obviamente,
Aí o negócio realmente reacendeu, sabe? Aí eu comecei a participar de grupo, trocar ideia, WhatsApp, mandar Instagram, mensagem no Instagram para todo mundo. E o negócio foi começando a fervilhar, cara. E aí estamos aqui hoje, né, cara? Conexões que eu jamais imaginaria fazer, jamais imaginaria fazer mesmo. E estamos aqui hoje, cara, conversando sobre relojoaria, relógio, batendo papo, vendo como as nossas histórias se entrelaçam por O relógio conta une tudo, né, de cara? um objeto que você tem no pulso, né? Que a maioria das pessoas olha e fala assim, pô, mas é só para ver a hora. Tudo bem, para você, cara. Para mim tem outro significado isso aqui, né? Não é só ver a hora. É o que você falou, a gente já vê mais a hora no celular do que no próprio relógio. Às vezes o relógio está usando ele parado, né? Ninguém tá vendo. Cara, tá errado, Tá errado, né? Mas é isso, é isso. E me fala assim, Vini, de todo esse período que você está aí, me fala um relógio que te marcou nesse período todo. Cara, acho que eu uso muito o relógio como alguns marcos importantes, assim, pra mim. Eu não gosto de só sair comprando, até porque acho que perde um pouco, pra mim, né? O pessoal, ele perde um pouco o dinamismo ali da coisa. E, então, assim, cada relógio pra mim que eu compro, hoje, com o Instagram, eu acabo recebendo muito relógio, eu ganho muito relógio das marcas, mas os que eu compro, eu sempre coloco algo pra marcar. Então, assim... Atrela alguma conquista ali, né? Exato, exato. Até pra não banalizar a coisa, né? Então, se eu pegar assim no grande todo, óbvio que o Champion que eu comprei é muito importante, porque foi o primeiro que eu pude comprar, eu nem trabalhava, juntei a grana que eu ganhava de uma pessoa ou outra ali, minha avó, minha mãe, ia guardando a graninha ali até que deu para comprar e, enfim, fui gerando um pouco disso. Então, assim, ele para mim é um relógio que eu deixo ele guardado lá, eu até falo pro pessoal, cara, esse aqui, no dia que eu for comprar meu Submariner, eu vou estar usando esse relógio, que ele vai marcar realmente essa transição de fases, né? E, assim, acho que hoje ele tá lá bem guardado na coleção, o relógio tá todo destruído, tudo marcado, arranhado, vidro quebrado, mas ele tá lá esperando o momento dele de brilhar ali na hora que for buscar o sub. Então, assim, acho que ele é um grande relógio, assim, que ele tem uma importância aí pra mim. Vieram alguns outros, né, ao longo, assim, para algumas conquistas em escala menor, mas eu acho que o que eu tô usando hoje, né, cara, é um dos celulares que virou uma peça-chave ali, que é o Black Bay, né, o 54, e ele marcou... Acho que eu falo que ele marcou fases e momentos muito importantes ao longo de um ano. Eu comprei ele alguns dias depois que fiz um ano que eu comecei a falar sobre relojoaria na internet. Então foi um misto de experiências, um monte de coisas que aconteceram. Acho que eu realmente comprei ele para marcar, sabe? Acho que essa fase assim de um ano, eu comprei ele num lugar que para mim tem sido bem especial também, que foi lá em Buenos Aires, né? Depois voltei para lá só para relojoaria, só para gravar. Então todas as conexões, tudo que aconteceu, eu falei, não, pô, esse relógio ele precisa marcou esse momento, marcar né? esse momento. E aquilo sempre foi um sonho, né? Acho que de longe eu imaginava que eu poderia comprar esse relógio esse ano. Eu tinha falado assim, eu até falei com a minha esposa, pô, esse é o relógio que eu vou comprar no final do ano, se eu bater várias metas muito difíceis ali que eu tinha colocado, pô, aquela meta praticamente impossível, mas ele veio em abril, então, pô, só gratidão. Pô, demais. Então eu falei, cara, tava lá na Argentina, eu vi ele falou, ó, tô te esperando. O vendedor falou, dá pra fazer uma coisinha aqui? Eu falei, então agora. Foi a loucura. Então acho que assim, eu tenho na coleção esses dois grandes marcos, né? Acho que onde tudo começou, eu não tenho o troca-pulseiras mais, mas acho que aquele representa um pouco disso. Então, onde tudo começou e acho que essa evolução, né? Depois de um ano ali, né? Foram muitos dias de conteúdo, muito estresse, muita gravação, muita coisa. Muito trabalho, né? Muito trabalho, cara. Foram 200 e pouco, acho que quase 300 vídeos postados, né? E não é fácil, né? Você pensar em conteúdo, gravar conteúdo de qualidade, editar, publicar. sim. Não é simples. É um trabalho muito grande. Uma desculpa aos criadores de conteúdo de antes que eu jogava, que eu falava, não, isso aí é mó fácil, trabalho fácil, sentar, abrir a câmera, gravar e ganhar dinheiro pra caramba. Coisa fácil, enfim, não trabalho isso. Hoje eu peço desculpa porque eu sei que isso não é o oposto disso. E não para, né? Na verdade, você só vai aumentando, né? Tipo, cria um conteúdo agora, daqui a pouco você já tem que ter uma outra ideia diferente, porque você tem que estar sempre se mantendo rápido, atualizado, dinâmico, né? A informação hoje chega muito rápida, né? O mercado tá assim, toda hora tem surgindo coisas novas, hypes, polêmicas. Não pode ficar mais do mesmo, você já tem que pensar coisa diferente. E assim, a relojoaria, o meio da relojoaria ainda é um pouco complexo, assim, porque a gente tem que estar tomando muito cuidado com o que a gente está divulgando, o que a gente está falando, com quem a gente está se vinculando, porque tem muitos esses problemas, né? Então é sempre, é bem, eu falo, né? É estressante, mas um estresse bom, né? Eu gosto disso. Então assim, é bem estressante por causa disso, a gente tem que estar tomando muito cuidado, mas pô, é gratificante demais, né? E traz vocês, que já tem um grande número de seguidores, uma responsabilidade enorme, né? O que você está falando, você está influenciando as pessoas, né? Você está formando opiniões. Então,
poxa, para você falar sobre um relógio, você tem que estudar sobre o relógio. Não precisa você abrir a câmera e começar a falar coisas da sua cabeça, né? Sim. Eu vejo o próprio perfil, né, cara? A galera fala, pô, tô comprando meu relógio, qual que eu compro? Pô, aí a gente tá falando de Brasil, né? Não é todo mundo que pode comprar um relógio no Brasil. Sim. Cara, eu vi isso do Azanella uma vez, o Rodrigo da Orange. Cara, R$1.000 já é caro. Cara, se pensar, é R$1.000 metade do é salário muito mínimo. caro. Sim, É um pouco sim. mais do que a metade do Um salário relógio de mínimo. R$1.000 é muito caro. É. Então a gente tá falando num país que é muito difícil comprar relógios. Sim. Então a responsabilidade que eu tomo muito cuidado é isso, cara. O que eu tô tipo, mostrando ali, eu compraria? Eu gastaria meu dinheiro? Sim. Então é esse que é o cuidado. Muitas que a vezes gente você já tem, teve até experiência com a marca, né? Daí te dá mais, assim, credibilidade e Claro, segurança para claro, oferecer, claro, né? claro. Mostrar, falar daquele produto, né? Sim, Porque só sim. falar por falar, ó, a marca vai lá, te patrocina, né? Ó, fala bem do meu produto aí. Exato. Não dá, né? Você tem que conhecer a peça, você Sim. tem que ter esse contexto assim. Para não fugir tanto da resposta, acho que os dois momentos importantes ali foram esse aqui que marca um ano ali de criação de conteúdo e o Champion. E você, Arthur? Bom, o meu foi o Oriente, né, que eu falei, porque, cara, foi o momento onde eu falei assim, não, quero dar sequência na loja. Quero trabalhar com isso, quero dar continuidade ao legado, né, da família. Então, o Oriente foi esse marco e um outro foi o Seiko. Foi um Seiko, na verdade, onde eu fiz a transição de um relógio a bateria para um relógio automático. Porque eu via, né, muito conteúdo fora, eu falava assim, caramba, mas o pessoal lá só usa relógio automático praticamente, né? Tipo, aqui a gente tem muito mais acesso a relógio de bateria, acho que até por conta do Custo, preço, né? do custo, né? Sim. E aí eu falei assim, cara, mas eu quero ter um, mas eu não sei se eu vou me adaptar, porque, cara, será que eu vou ficar usando ele todo dia, depois eu vou esquecer, depois eu vou ter que trocar a hora, o calendário toda hora, será que, tipo, ele vai ficar atrasando, adiantando? Você fica, quando você não conhece, você Sim, fica, sim. tipo, e eu não conversava isso com meu pai, por exemplo, assim, porque ele também não entende muito de relojoaria, ele é mais, assim, da parte de joia. Entendi. E aí eu buscava esse conhecimento tudo, tipo, na internet, eu tinha também muito livro das marcas, né? Aqueles catálogos antigos, então tem muita coisa lá, de informação lá. E você vai aprendendo muito por ali também. E aí eu peguei e tinha um modelo específico que é aquele skydiving, Precise Skydiving, que tem um indicador de reserva de marcha. Maravilhoso. Inclusive você tem um, né? Tem um. Ele é maravilhoso. Cara, aquilo ali pra mim foi fantástico, porque, pô, você vai saber quando que o relógio vai parar. Então, tipo, aquilo ali pra mim foi a segurança. Daí eu falei assim, pô, é só dar corda, o combustível enche lá. Daí a hora que tiver acabando, você já dá corda de novo ou começa a usar. Então, assim, aquilo ali me deu segurança pra usar. Cara, hoje, não desmerecendo o relógio quartzo, mas assim, putz, eu me adaptei muito no relógio mecânico e, pô, você tem ainda relógios que você pode ver a parte de trás aqui, ver o movimento funcionando, sabe? Então, assim, é apaixonante, né, cara? Sim. Então, acho que os dois relógios principais foram esses, esse Orient e o Presage Skydiving. Aproveitando o seu gancho, relógio quartzo é pior que relógio automático? Cara, Polêmicas. Cara, eu não diria isso, até porque, tipo, cada um tem uma realidade, né? Exato. E acho que é a forma de você conduzir o teu aprendizado, a tua jornada na relojaria, né? Tipo, você pode começar com um relógio digital, você pode começar com um smartwatch e a partir disso você indo construindo essa paixão, né? Aprendendo, tendo curiosidade. Se de repente você fala, cara, minha vontade é ter um relógio a bateria e tá tudo certo, você fala, não, eu quero ter um relógio aqui, vou começar com um relógio a quartzo e vou até para um relógio turbilhão. Sim. Pô, cada um, né? Tipo, eu acho que a gente tem que respeitar Não tem isso, né? regra. Não tem regra. Vai do gosto pessoal, da utilização do relógio. Sim. Os relógios que eu uso no dia a dia, eu prefiro quartzo, porque é mais prático. Você sabe que você pegou ele e já está funcionando. Então, assim, é uma questão realmente de cada um, né? Não tem como a gente dizer, poxa, esse é melhor, esse é pior. Pô, a gente tem relógio a quartzo hoje que custam 10 vezes mais que relógios mecânicos, pô, assim. Tem muito relógio a quartzo hoje que entrega muito mais tecnologia que relógio mecânico. Sim. Exatamente. É bizarro. Assim, você pega alguns relógios ali que são precisão impressionante. Você pega a Grand Seiko, Spring Sim, Drive, pô, nossa. usa um Você mecanismo viu a esse quartzo para UFA? regular a precisão. Esse movimento UFA, meu Exato. Deus. Então, poxa, como é que 20 faz segundos no desmerecer? ano. Você pega o Decide, Praticamente sei lá, você não- Exatamente. é 1 segundo por ano, não é uma coisa assim. Sim. É bizarro. É melhor quase que você não. Acho que eles colocam alguma coisa lá só pra falar que atrasa. Exato, só pra falar que acho que esse o segundo Porque, é mais meu, recente. não atrasa, né? Tipo, Praticamente um relógio atômico, né? Cara, é impressionante, assim. O quartzo tem seu espaço ali, eu acho que... Tem Eu acho total que, espaço. por exemplo, depois a gente vai entrar nisso, mas eu trouxe um relógio ali que ele é mil spec. Então ele tem especificação militar. A especificação militar, ela te obriga
a ter relógios a quartzo, não pode ter Sim. relógio Precisa, mecânico. né? Sim. Então, acho que cada relógio ele tem seus contextos, né? Acho que Sim, Exatamente. é muito ruim falar assim, cara, relógio a bateria Uhum. é ruim. Tem uma frase de um amigo que ele fala, né? Diferente de relógio a pilha para bateria, né? O quartzo ali é um relógio mais bem construído e tem aqueles caras que, enfim, a gente sabe que são movimentos que não prestam e Exato. tudo bem, tem seu nível de qualidade. Agora, cara, você vai pro quartzo mesmo ali de relojaria, você começa a ver que é um Sim. mundo, é um Sim. mundo bem mais Você pega um embaixo. exemplo aí da FP Journey, né? Vendendo elegante a quartzo a R$ 1 milhão, né, cara? Então, Impressionante, poxa, impressionante. e grandes celebridades do mundo Sim. afora brigando para comprar esse relógio, pô. Exato, Então, Pois é. como é que a gente vai dizer que relógio a quartzo não presta, né? Não tem como. E o que vocês acham, qual que foi o impacto desse boom da relojoaria no nosso mercado aqui, no mercado brasileiro, seja das marcas brasileiras, seja de outras marcas internacionais vindo para cá? Que impacto que teve isso no mercado? Basicamente, eu acho que com a produção de conteúdos, né, na internet, você tem, tem o Vini, tem outros influenciadores, tem o Leandro, né? Eles todos trouxeram muitos conteúdos, tipo de marcas, histórias de relojoaria, a parte de técnica mesmo da coisa. Você tem o Passarelli, Flávio Maia. Flávio Maia, o Passarelli, que contribuíram muito, né? Tipo, Sim. na verdade, era enciclopédia, né? Tem um livro lá pra você aprender o que Sim. que isso aqui faz, o que que não faz. Então, Tem que ler umas 5 vezes para entender, né? pois é. leitura dessa, Porque, na exato. verdade, tipo, uma coisa é você ler, mas e aqui, né? Como é que é o negócio, né? Então, assim, isso aí colaborou muito para o pessoal começar a entender um pouco mais, né? Buscar entender, tipo, não só sobre o preço das coisas, como você estava mencionando sobre o Submariner. Hoje você conseguiu entender, tipo, o porquê que aquilo lá tá chegando, o que tem por trás, o valor da marca, a história da marca, o que ela contribuiu para a relojoaria, entendeu? Então, hoje acho que o mercado brasileiro mudou nesse sentido. Eles estão começando a entender um pouco mais sobre a história dos produtos, a história das marcas, o que tem por trás de cada coisa. E isso vai refinando também o gosto das pessoas, né? Então, de repente a pessoa começa a ver um relógio que de repente custa um valor, sei lá, um pouco mais de R$ 5.000, sei lá, nessa faixa, e ela começa a entender, tipo, por que aquele relógio custa aquilo, Exato. e ela começa a entender o valor, começa a almejar aquilo ali, entendeu? Sim. E daí ela não simplesmente vai se contentar com, de repente, um relógio mais barato, e simplesmente, vou colocar esse relógio aqui porque preciso ver as horas, ou só para usar no dia a dia. Sim. Mas acho que o mercado está buscando cada vez mais quem tem a paixão de se aprofundar e querer Exato. crescer na Começar a coleção, subir nos degraus, subir os né? degraus de marcas e produtos, complicações, enfim, acho que muito disso. E eu acho que a Origin está fazendo isso muito Nossa, bem. muito, Ela, muito. ela olha as tendências mundiais, mas ela está olhando muito para o mercado nacional e o que as pessoas Não, estão o falando, consumidor, o consumidor exato, final. exato. E esse ano tiveram lançamentos sensacionais, né? Sim. Sensacionais, assim, conectando demais com a comunidade relojoeira, né? Sim. Você pega, por exemplo, acho que todo brasileiro tem a memória lá do seu avô tá lá no pé da cama lá, balançando o relógio ou assim, né? Então, assim, aquilo ali, aquela cultura, ela, de um tempo para cá, assim, ela se perdeu no meio do caminho. Teve muito introdução de relógio a quartz, smartwatch principalmente. Próprios, E agora, daqui, sei lá, smartphones também. de 7 anos para cá, ele tá tendo um resgate, tipo, Exato, absurdo. Tipo, o exato. pessoal começando... Não, hoje você tá na loja, por exemplo, o cara chega e pergunta, tipo, o movimento, qual que é a frequência, quantas vibrações, coisa que antigamente você não tinha esse tipo de Exato, pergunta, entendeu? exato. Perguntava se era um relógio esportivo, se podia entrar na água, se pode molhar, se pode tomar banho, né? E assim, hoje tá tendo esse resgate, então é um negócio que tá sendo muito legal. As marcas estão vindo pro Brasil, tipo, né, muita coisa que tava sumida, e as marcas nacionais que sempre estiveram aqui, elas estão totalmente se reinventando, igual você mencionou a Orange. Você pega aqueles 469 3 estrelas, um bracelete era metal dobrado e tal, produto com excelente qualidade. Exato. Mas, cara, hoje você pega um Heritage, é um relógio absurdo. Absurdo. Tipo, super bem construído, cristal de safira, movimento em house, enfim, tipo, coisa com um nível de acabamento que vocês vê em grandes marcas com um preço mais acessível pelo que ele entrega, entendeu? Exatamente. Então, assim, acho que é um movimento muito positivo para o mercado. E acertado, E né? acertado, exatamente. Acho que a Tecnos vem também nesse caminho, né? Sim. As outras vêm seguindo. Eu acho que, tipo, trazendo mais para o contexto Orient, né? Eu acho que eles subiram a régua do mercado, né? Exato. Então, assim, você pega aqui o que um 3 estrelas ele tem de entrega,
abaixo disso já não é mais aceitável. Exatamente. Uma empresa uma marca que vai fazer um relógio de R$1.500, mais ou menos, um 3 estrelas, né? R$1.500 tem que entregar, no mínimo, o mesmo nível que o 3 estrelas entrega. Então, o que eu acho legal disso é que, cara, o mercado tem subido o nível. Sabe? Isso que tem sido legal. Cada vez mais subindo a régua, elevando o nível mesmo, marcas de fora vindo para cá, o que faz também as marcas nacionais, pô, eu preciso subir a régua também, eu preciso subir a régua. Óbvio que quando a marca vem de fora, o custo é um pouco maior, mas pô, as pessoas começam a se interessar. Então, as nacionais que fazem produtos aqui, eles estão cada vez mais subindo a régua justamente para acompanhar todo esse movimento global ali, né? E, cara, a relojoaria, acho que é o que o Roberto falou, de uns anos para cá, tudo ficou mais democrático também. Eu acho que esse que é o grande ponto. Pelo menos assim, a percepção sempre foi, pô, relógio é muito elitista. É um nicho pequeno de quem tem muita grana e aquilo. Quem tá dentro tá lá, quem tá fora não entra. Era muito assim, né? Pô, você tem um relógio de 30, 40, 50 mil reais, você não gosta de relojoaria. Então tinha muito um pouco disso há um tempinho tem atrás. até hoje, ainda né? Tem bastante, ainda tem bastante, né? né? Então assim, você pega os colecionadores mais tradicionais, a galera ainda tem um pouco dessa cabeça dura. Mas eu acho que essa nova leva de criação, assim, de conteúdo, de democratização, tá fazendo mais pessoas chegarem. Porque antes que você falou, a pessoa vinha, nossa, será que se eu tomar banho com o meu relógio vai dar ruim? Vai estragar? Exatamente. Porque a pessoa usava o relógio como acessório. Simples assim. Agora, pô, as pessoas entendem o calibre, o movimento. Hoje a escolha de um relógio não é mais, nossa, ele é bonito ou não é. Ele é, pô, o que tem dentro? Sim. Tem vidro de safira, é pra você gelo sólido, que calibre que é. Fica bom no punho, o tamanho, né? porque assim, a gente tá vendo a diminuição em massa de relógios. Antigamente, relógio dourado e grande. O Invicta, assim, entendeu? gigantão, né? 44, os panelinhos. De longe, a 3 km a pessoa vai te ver, entendeu? É. Agora não. Eu já, por exemplo, já gosto de relógio pequeno, cara. A galera até avisou, pô, já tô nos 38, já tô chegando no 36 Mas ali. você vê, a Panerai fazendo o movimento, né? Relançou agora o de modelo 40, Compo de 47 para 44, Pois modelo é. de 40. Exato. Poxa. Então, acho que assim, o mercado ele tem mudado nesse sentido. E assim, ó, o Brasil ele tem um grande problema, falando que é a parte tributária, né? Então a gente tem muita dificuldade de ter acesso a marcas. Mas o ponto é, as marcas de fora sabem do potencial e da importância do que o Brasil tem, né? Eu tenho tido alguns relacionamentos com algumas marcas de fora, e a galera sempre fala, pô, o Brasil é muito bom, a gente tem muitos colecionadores no Brasil, muita gente que compra relógio aqui, só que a galera acaba comprando fora. Então, eu acho que as marcas estão comprando mais a briga, sabe, de ultimamente. Por exemplo, trazendo um exemplo do relógio que eu trouxe, a Veneziano paga o imposto. Pois é. Então, eles mandam o relógio para cá. O preço que você pagar no site da Veneziano, você não vai ter surpresa, ele vai chegar. Então, assim, eles estão comprando mais essa briga aqui no Brasil, porque eles viram, a importância que é o nosso mercado, cara. A gente tem grandes colecionadores, coleções que são respeitadas globalmente dentro do Brasil, sabe? Pessoas que compram muita coisa. Eu acho que o mercado, ele tem crescido um pouco, mas acho que a gente é muito recém-nascido ainda como mercado, falando de negócio, meio indústria, a gente ainda é muito recém-nascido comparado com a gente ainda está no processo de amadurecimento do próprio público da relojoaria, né? Principalmente com esse boom agora. Aí entrando em temas polêmicos, muita gente hoje só compra relógio por especificação, né? Então, assim, vocês acham que isso é algo saudável, vamos dizer assim? Ou você acha que tem outras coisas a levar em consideração que somente a especificação? Cara, eu acho que que a pessoa está num processo de curva de aprendizado. Certo. Né? Eu acho que no processo de aprendizado, você pode ter as suas escolhas e aprender com elas errando e depois corrigindo a rota. Acho que não tem, assim, só certo e errado, né? É lógico que, tipo, você escolher especificações é importante, sim. Você tem que prestar atenção no que você está dentro, né? Vai que você está comprando um gato por lebre, né? Então, assim, isso aí é um ponto, sim, que você tem que levar em consideração. Mas acho que ele não tem que ser o fator determinante, principal. Acho que ele colabora ali com um percentual na hora da tua escolha. Então, eu, por exemplo, não compro só por especificação. Eu gosto muito de história. Eu quero entender, tipo, o que aquela marca contribuiu, o que aquele modelo específico, de repente, tem de especial, alguma, sabe, tem dentro da marca, o que ela fez, de repente ela foi usada por alguém importante, sabe, tipo assim, o que aquela marca, aquele produto tem por trás, tem, né? A história que vem junto, né? Isso, e também tá atrelado a uma conquista pessoal, né, então, pô, o Vini falou assim, eu almejava o Submariner lá, tal, na época lá ele chegou e comprou o Champion dele, homenagem a Submariner, cara, mas aquilo ali foi a conquista dele, entendeu, e quando ele olhar para aquele produto, ele vai falar, pô, foi aquele momento de vida meu e das condições que eu tinha naquele momento. Então, quando eu, por exemplo, compro um produto, não só levo em consideração a especificação, levo muito contexto de vida, momento de fase que eu tô
e a parte de história da marca ali, entendeu? Com certeza. Acho que é isso, cara. Acho que especificação por especificação, pô, a gente vai estar comprando. Trazendo um exemplo, cara. Um relógio com um NH35 não é a mesma qualidade de outro relógio com NH35. Exato. Um ponteiro 1 miligrama mais pesado do que o outro interfere na certeza. precisão Sim. do calibre. Então assim, nossa, eu tô comprando um relógio só porque ele é NH35 é bom? Não necessariamente. Exatamente. Então assim, acho que é o que vocês falaram, sempre depende, né? Não é 880, pô, não é exatamente. ou compra assim ou compra assim. Não, acho que é um conjunto de coisas. Hoje, por exemplo, cara, tem muito relógio com especificação absurda que eu acho feio. É isso que eu ia falar. Vamos A minha primeira critério de eliminação do relógio, para comprar ou não, é o visual. Exato. Eu tenho que Sim, bater e falar, exato. cara, esse relógio é bonito, ele é harmônico, ele veste bem, o polimento é legal. Agora eu vou ver, cara, o que tem dentro? Pô, mas para mim ele vale a pena, cara. O relógio que eu tô usando hoje ele é a quartzo, cara, mas assim, poxa, é um relógio para mim que valeu a pena comprar, é um relógio que eu buscava, tá, legal, pô. Isso para mim vale mais do que, poxa, podia ter comprado uma outra marca, pô, que era automático pelo mesmo preço. Pô, mas não ia ser a mesma coisa do que eu comprar esse do que eu gostaria de ter comprado. E outra, né? Você tipo, tá comprando um relógio que você tá usando teu dinheiro, cara. Então, tipo Exato, assim. Compra o que você quiser. Compra o que você quiser, porque esse É negócio isso. de tipo, pô, não, o cara lá na internet falou que esse relógio aqui é bom, e esse aqui ele falou que é mal. Cara, pelo amor de Deus, Eu fiz né? essa Tipo, pergunta porque assim, eu participo de muitos grupos aí de WhatsApp, de debater, conversar relógio, acho que vocês nem têm tempo para isso, mas pô, minha rotina ali é olhar. E eu vejo muita gente iniciando, cara, se deixando levar por esse tipo de pensamento. E assim, eu vejo a pessoa comprou o relógio, mal recebeu, já coloca a venda pela metade do preço, porque a pessoa não gostou. Sim, sim. Então assim, ela vai nessa cabeça de que especificação é tudo e não é o que ela está buscando, né? E tem muito a culpa também de nós, criadores de conteúdo, sobre isso. Né? Eu sei o que eu falei, a gente tem que ter um cuidado muito grande do que a gente está postando. E assim, as pessoas também têm que entender que não é porque eu falei que é legal para ela. Exato. Esse é o grande ponto. Acho que é onde começa as pessoas entenderem. Você, cara, pega aí, é fato. Um relógio saiu, a galera começou a falar. As vendas dele vai lá em Explode a cima. venda, exatamente. Uma semana depois tem um monte de gente vendendo. Exato. Por metade do preço. Exato. Porque, cara, você comprou por impulso. Por isso que eu falo, relógio você não pode comprar por impulso. Porque você pesquisa, cara, você conhece, você fica pensando naquilo. Namorando, né, cara? Exato. Por isso, porque senão não tem graça. Você vai, pô, tá R$1.000, toma aqui, Pix, comprei. Não gostei, vou vender por 500. Posso por dinheiro, cara. Depende de quanto dia você tem Exato. Tem um grupo que eu Não participo faça lá, o cara falou assim. assim, ó, tô esperando 18 relógios chegarem pelo correio. Eu falei, cara, como assim 18 relógios? Pô, pra mim, assim, ó, aí eu vou jogar uma outra pergunta que eu acho que nem tava planejado, mas qual que é o tamanho de coleção, e é muito pessoal isso, mas qual que é o tamanho de coleção que vocês acham interessantes? Vou trazer um contexto pra eu começar respondendo. Pra mim, hoje, assim, a coleção que, aí separando Vinícius de relógio na real. Então, a diferença, porque eu ganhei muito relógio, eu tenho muito acesso, então a do perfil não conta. A minha pessoal, pra mim, eu vou ter 6. Certo. 3 relógios, pô, um pro dia a dia, um mais esportivo e um social. E aí 6 por quê? Pô, eu vou ter um Black Bay, mas quando eu vou pra São Paulo eu não posso dar um Black Bay na rua tranquilamente, eu vou comprar um relógio mais em conta. Então, pra mim, assim, a minha coleção que eu tô montando é 3 relógios mais legais, um pra cada ocasião, e 3 alternativas baratas pra esse cara. O que vocês pensam sobre tamanho de coleção? E falei, é muito pessoal isso, não tem... Cara, eu não julgo tamanho de coleção. Eu só acho que uma coleção que cresce muito rápido, eu acho que ela não faz sentido. Sim. Se ela é construída ao longo do tempo, a gente tem o Batalha, por exemplo, né? É um cara que tem muito relógio, Sim. mas todos os relógios do cara têm uma história. Sim, Eu tive sim. a oportunidade de conhecer a coleção dele, eu fiquei mais de uma hora, cara, ele contando a história de relógio por relógio. Então, assim, é uma coleção que faz total sentido para ele. E não é que ele tem coleção de Rolex, não, são relógios com história, muito seicos. Muito ali que ninguém sabe o que é. Exatamente, relógio que realmente tem uma história. Então, eu acho que o número de relógios não conta. Eu acho que a velocidade que ela foi sendo montada e, principalmente, quanto dessa coleção você usa. Eu sou um cara muito ligado, assim, sistemático, né? Então, assim, hoje eu tenho 15 relógios. Então, hoje, quando eu vou sair de casa, eu falo, hoje eu vou usar esse relógio, com essa roupa e com esse perfume. Cara, é uma coisa minha, entendeu? A minha esposa fala, cara, você é muito maluco. Inclusive a meia, né? E a minha também, a minha... Assim, tipo, ninguém vai saber disso, não interessa, isso é uma coisa que me faz bem, sabe? Uma coisa que me motiva a acordar de manhã sabendo, poxa, eu vou pegar meu relógio e vou escolher. Poxa, é um ritual legal pra mim. Isso me satisfaz, né? Ao longo do dia a pessoa fala, pô, que relógio você tá usando hoje? Tá. Então, cara, eu acho que não tem número. Número mágico. E outro importante também que eu acho, cara, a sua coleção tem que ser do tamanho que cabe no seu bolso. Sim. Você não pode, deixar faltar comida em casa pra você estar andando de Não Black se Bay, divide por relógio. Exatamente. Então, assim, essa é a minha opinião de mais de 20 anos aí com relógio, é isso, cara. Meu parâmetro é esse. Cabe no meu bolso? Cabe. Então, vamos lá. Se não cabe, se eu preciso me endividar para fazer isso, não é hora.
E Não, você? sobre coleção também, eu compartilho das ideias também, porque até um ponto também, tipo, eu particularmente não gosto de comprar relógio usado, Certo. sabe? Porque nada contra, cada um faz o que quiser, Claro. entende, o dinheiro não é meu, Particular, cada né? um, Exato. né, segue o que pensa. Mas assim, o meu pensamento é o seguinte, por exemplo, a gente está com esses 3 relógios aqui. Digamos que eu esteja namorando esse relógio aqui. Cara, é isso. Primeiro eu vou começar a ler sobre esse relógio, eu vou ler sobre a marca, eu vou passar de repente na loja para experimentar. Isso é um ponto muito legal, porque, pô, às vezes você viu um conteúdo, mas e aí, vai ficar bom? Sim. Ah, mas só pela medida, tamanho de caixa, não sei o quê, mas e ergonomia mesmo, né? Cada um tem um corpo. Exato. Então, assim, ir para uma loja, você experimentar, aí você passar na vitrine de novo, no final de semana, descontraído, você, ai, deixa eu dar uma olhada para ver se ele tá lá. Experimento, é Cara, legal. é isso que é legal, entendeu? Tipo, e aí vai chegar um grande dia que você vai de repente falar assim, cara, se acontecer isso na minha vida, se eu conseguir conquistar isso, se de repente, pô, você marcar um momento, sabe? Você falar assim, cara, eu vou chegar, ter experiência de chegar numa loja e falar assim, putz, hoje é o dia, eu vou Sim, comprar. sim. Então assim, por isso que eu não acho graça, de repente, de você ficar fazendo isso, sabe? Tipo, ó, puta, eu tô desejando essa marca. Ah, quanto que você quer nesse relógio? Tipo, cara, esse relógio tem a tua história, né? Sim. Tipo, Sim. tem as marcas do uso do seu Uhum. dia a dia aí e tal, mas assim, mas perde a graça. Daí, de repente, você meio que pulou uma etapa, você perdeu toda a experiência de chegar numa loja, sabe? Sim, Marcar sim. aquele teu sonho. Mas assim, essa é a minha Sim, opinião, sim, né? sim. Sim, claro. É, por exemplo, é muito pessoal É essa pessoal, resposta, né? E exatamente. por isso que eu não acho graça, tipo, comprar relógio usado e também ir montando muitos relógios assim, desenfreadamente. Exato. Porque perde a graça, Sim. sabe? Tipo, depois você vai olhar para aquele estojo de relógio lá e falar assim, putz, qual que eu vou usar hoje, né? Tipo assim, eu particularmente prefiro ir comprando devagarzinho Com certeza. e entendendo o momento de vida, pô, a cabeça que você tem hoje, há Sim. 10 anos atrás você não Exato, tinha, exato. há 10 anos para frente você vai ter uma cabeça completamente diferente. Sim. Então, acho que é isso, entendeu? Você construir uma coleção com maturidade, entendendo Sabendo o que você o quer que e onde você você quer quer. chegar pro seu gosto, É né? que a Exato, coleção não é exato. um tiro de 100 metros, né, cara? É, É uma exato. É uma maratona, né? maratona. E é uma maratona que leva uma vida toda, né? Sim, sim. Exato, exato. Boa. Era só. É pessoal mesmo, né? Porque eu acho que É. eu vejo muito. Essa também é uma pergunta que eu sempre recebo muito lá no Instagram. Ah, quantos eu acho que eu tenho que ter na minha coleção? Cara, depende. Exatamente. Depende. Tipo assim, eu falo que pra mim hoje 6 é importante, porque, cara, eu tenho uma outra caixa lá com 30 e poucos, entendeu? Que quando eu quiser usar, eu posso usar. Aham. Então, assim, pra mim varia muito disso, mas eu queria ouvir também a opinião de vocês, porque eu acho que isso é importante. Justamente para as pessoas entenderem que tem coisas que, pô, pra mim faz sentido, pra você não faz, pra você Exato, faz, pra exato. você talvez não faz, um pouquinho daqui faz sentido, eu crio a minha opinião. Sim, E acho sim. que é onde, voltando pra pergunta ali, né, que você trouxe da questão de venda, a galera compra muito relógio e acaba vendendo, acho que é por isso. Porque as pessoas não entendem, talvez, um pouco desse processo que a Exatamente. relojoaria envolve, sabe? Cara, a gente está falando de uma ferramenta que, óbvio que hoje, assim, tá muito industrializada, é mais fácil de fazer, mas, cara, pô, você montar um calibre automático é muito tempo de pesquisa, é Pô, muito tempo de construção. anos, né? Hoje, beleza, tem Décadas. um robô ali que monta, mas até chegar nesse processo de um robô montar um Sim. calibre... Até você pô, projetar esse robô, né, para Exato! fazer Então, isso, assim, né? cara, a gente tá falando de uma coisa que é tradição. A gente Sim. tá falando de Exato. relojoaria tradição. Então, assim, eu praticamente não acho legal essa ideia de correr com relojoaria, assim, sabe? Porque, pô, Você pula o etapas, né? conceito por trás do relógio envolve tempo, envolve Sim. construção. Não tô falando de tempo de hora, tô falando de tempo mesmo de É, processo, porque aí né? você acaba valorizando mais a marca e o valor do relógio Exato. do que exatamente o que ele A traz e história, carrega, o tudo, que ele tem dentro dele, né? Exato, Então, exato. acho que você falou, você pula etapas, queima etapas, né? E eu acho que esse aí vai ser um grande problema do mercado em geral, né? Já está acontecendo. Que é a pessoa acumular muito relógio durante esse período aí de, vamos lá, colocar uns 3, 4 anos aí, e não saber o que fazer com o relógio. Sim. E aí queima o produto, sabe, desvaloriza a marca. Tipo, as Exatamente. marcas em si acho que devem detestar esse trabalho, né? Tipo, porque, pô, você vê a negociação lá, de repente, de uns caras que eu acompanho, assim. O cara fala assim, pô, quanto é que você quer nesse? Me vê o seu, mais dois e me dê mais 30 mil aqui na troca. Pega esse aqui, cara. Qual que é É um a mercado de graça peixe, né? disso? Virou um mercado de peixe. Exato, tipo, perde totalmente o prestígio. Você imagina uma marca lá, sei lá, com uma Rolex, Essa tradição um AP, gigantesca. pô, o cara fica fazendo barganha, tipo, me manda esse aqui, mas volta mais dois, eu te volto mais tanto.
pô, perde totalmente Sim. a graça. Você imagina os caras que Sim. construíram essa marca lá atrás, tá lá no caixão. Centenária. Que é isso, cara? Você Então. pega os centenários, cara, os Pô. caras são anos, centenas de anos ali É, construindo a tradição. Pois é. Mas boa, né? Boa. E agora vamos entrar na nossa parte mais polêmica, né? Bora. Nada Essa parte a galera gosta, nesse né? assunto aí, nesse assunto. E aí, Manda um smartwatch é um relógio? Cara, pra mim não é, não. Smartwatch, pra mim, é um smartphone de pulso, cara. Tem várias utilidades que o relógio tradicional não tem, mas pra mim não é relógio, cara. Pra mim também não é relógio. Já tive minha fase de smartwatch, dei pro meu irmão meu smartwatch, falei, cara, não quero mais isso. Mas eu respeito quem usa, porque, tipo, a partir daquele momento que a pessoa tá pelo menos colocando alguma coisa no pulso Já ali, é uma coisa. cara, já é uma coisa. Com E de certeza. repente ali o cara vai começar a ver um conteúdo, vai começar a querer ver alguma coisa lá numa loja, enfim, assim. E vai despertar o interesse Sim, de, sim. de repente, começar a ter um relógio, entendeu? Então, às vezes é uma porta de entrada. Não, com certeza. É igual quem, de repente, usa romagem ou, tipo, relógio falso, né? Clone. Tipo, clone, né? Eu, assim, lógico, réplicas, as coisas, sou contra, né? Acho que crime, né? é Não, crime, começa por aí. antiético, tudo mais. Mas às vezes, cara, a gente não sabe a realidade do outro, Com né? certeza. Às vezes é a forma com que o cara começa a ter um dinheirinho contado dele. Exatamente. Igual você tinha falado, pô, R$ 1.000 hoje é metade de um salário mínimo. E quem tem esse dinheiro para comprar um relógio? Às vezes o cara tem 100 conto ali, 200 conto, e o cara quer usar um reloginho, pô. Porque de repente ele viu o vídeo de alguém, ou ele viu que é legal usar um relógio. E a partir daí ele vai consumindo conteúdo e vai aprendendo que vai chegar no momento que, pô, relógio clone, ciclone, não faz sentido Sim. para mim. E aí ele vai ter essa consciência. Agora o que eu pego mal mesmo é quando o cara vai lá e, pô, o cara sabe o cara tem condição de comprar um relógio É isso que eu ia te colocar em saia justa verdadeiro, nisso aí. o cara tem condição, o cara tem o conhecimento e vai lá e compra, tipo, Pagaria 30 mil no Richard Mille, Cara, na 25, não? começar que eu não compraria nem o original, né? Cara, Porque o negócio... a frase que me deixa mais bolado é: eu compro um falso e deixo o original em casa. Isso é mentira. Quem conta isso é mentira. É, Isso que eu porque tô não dizendo, tem sentido, não faz o né? menor sentido, cara. Pra mim é uma frase que quando eu vejo, eu falo, Fala que é por segurança, né? Não porra. pode andar aqui, que senão os caras vão roubar. Tá de réplica. Foi mal, perdi o foco aqui. É o tipo de frase que me deixa muito bolado. Por causa disso, cara. Porque, cara, pirataria é crime, não tem argumento. Sim. Homagem, beleza, homagem é outra coisa. Enfim, isso aí é polêmica. A homagem, cara, eu acho que você deu um exemplo assim, muito grande do que eu acredito qual é o papel da homagem. Pô, você comprou um Champion, que era uma homagem do Submariner. Cara, foi sua entrada na relojoaria. Sim. Poxa, cara, a Champion tava homenageando a Rolex, pô. Ela não tá... E a gente tá falando de uma marca que, pô, beleza, Champion é uma relógio de entrada, mas, pô, é uma marca que fez parte da história. Sim, não é só, tipo, assim, hoje, trazendo pro contexto de hoje, eu opto por buscar designs mais autorais. Sim, eu sim, opto, sim. vocês, cara, pô, mas eu também não entro nessa pira que a galera fala, tô usando homagem, não sabe, não, porque, cara, homagem, realmente você falou, é uma homenagem, é diferente de cópia. E Cópia você é uma coisa de maravilhosa. relógios de faixas de preço absurdamente diferentes. Exato. Agora, se pegar uma marca concorrente da Rolex e lançar um igual, aí não faz sentido. Não faz Agora, sentido. a gente está falando, a gente está trazendo esse público para querer chegar aqui, que é o que Exato. trouxe Cara, você aqui. e aquele ponto, né? Nem todo mundo vai ter condição de ter um relógio de 600 mil, 1 milhão, entendeu? Que seja Então, assim, 10 mil, cara. Pode ser, também, entendeu? Então, assim, pô, é uma homagem, é uma marca, pô, o cara fez certinho, belezinha, cara, tá tudo bem. certo, Com entendeu? certeza, com certeza. Não é uma cópia, né? Não, enfim. Falando de Rolex agora, você acha que Rolex é superestimado? Eu vejo muita gente falando isso. Sim. Cara, eu acho que. Eu vou excluir o Brasil da conversa, porque pra mim aqui qualquer relógio é caro. Independente da marca que você esteja no Brasil, qualquer coisa é caro. Trazendo pro contexto mais mundial, assim, cara, você pega um sub e hoje ele tá na casa do quê? Uns 11 mil, 12 mil dólares, mais ou menos. Não é barato, continua não sendo barato, óbvio, pô, 12 mil dólares é muita grana, mas eu acho que tem muito um peso da história, né? Sim. Eu acho que, assim, a Rolex, ela entrou, assim, por causa de pessoas que usam muito nesse quesito de ostentação e tal, mas eu olho pra Rolex muito como, pô, é a única marca que conseguiu se sustentar por tanto tempo fazendo as mesmas coisas. Cara, o Submarine é o mesmo Submarine da primeira versão até hoje. A Rolex pra mim é o simples bem feito. Sim. Eles fazem aquilo que precisa ser feito. Eu gosto muito desse lance que eles têm. Pô, eu não preciso fazer um relógio super complicado. Eu preciso fazer um relógio muito bem feito.
que resolve o problema dele. Exatamente. E pra mim a Rolex é isso, sabe? Eu acho que, trazendo pro Brasil, como eu falei, é muito caro, então aqui eu tiro um pouco da exceção, mas lá fora eu não considero tanto subestimado. É caro, óbvio, porque é um relógio, falando de um relógio de luxo ali, mas eu não vejo ela tanto como superestimada por esse fator. Eu vejo outras marcas como superestimada. Um Elegante, pra mim, aquilo lá é superestimado. Sim. Agora, cara, você pega uma tradição ali de 100 e poucos anos, todo o contexto, marcos históricos, tudo isso. Eu valorizo mais isso do que um relógio, né, que a gente falou do Elegante. E assim, é posicionamento de marca, é branding. Eles têm, assim, a Rolex é muito maior do que o relógio em si, né? Hoje ele é uma marca de desejo. É a maior marca da marca. A maior marca, exatamente. Isso é inegável. É inegável. Quem falar que não é, Eu particularmente, assim, cara, é a primeira opção que você teria se, tipo, se tivesse a condição de comprar? Não, não seria a primeira opção. Mas só pelo como a marca conduz, né? Exato. Tipo, pô, você sempre vê em grandes astros, né? Tipo, jogadores de outros Alto nível, alta esportes, performance, né? Então, assim, é uma marca atrelada à conquista, né? Exato, Tipo, é você chegar lá e conquistar a coroa. Então, pô, é uma coisa legal, né? Tipo, a vida é isso, né? Tipo, você ir conquistando, caminhando pouquinho em pouquinho, até chegar lá e, pô, cheguei na linha de final, né? Na linha de chegada, né? E a Rolex tem muito isso de você, pô, conquistar a coroa. Então, pô, você chegar na loja lá e falar assim, ó, pô, parabéns. Você tá aqui, ó, hoje é seu dia de receber o seu Rolex. Pô, fantástico, tá ligado? É uma experiência, entendeu? E para quem não é do meio, para quem não entende nada de relógio, sabe que a Rolex é um momento. Pô, você tem um Rolex? O cara não sabe nada de relógio, mas ele sabe que Rolex é uma marca lá em cima. Isso pra mim é isso. Acho que esse é o que representa a Rolex, cara. Não tem, trazendo pro contexto de negócio, cara, não tem nada mais forte do que uma marca forte. Exatamente. O seu negócio, se você não tiver uma marca forte, você não tem um negócio. Exatamente. E aí a Rolex tem pra provar que a marca Rolex... Fazendo um comparativo com os carros, cara, você tem Ferrari, Lamborghini, é um carro como o outro, certo? Pô, mas é o carro. Sim. É a mesma coisa Rolex, é o relógio. Não porque é o melhor, com maior complicações, mas você falou, faz o simples, bem feito, e há centenas de anos. Você pega a história, né, cara? Exatamente. Bom, pegando esse gancho aí de relógio, etc., Vini, vi que você trouxe 3 relógios pra gente aí hoje. Fala um pouquinho deles aí. Cara, eu trouxe 3 marcas que não são tão mainstreams ali, né? Não estão tanto no... Que nem você vai falando de Rolex ali, todo mundo conhece. Essa aqui acho que só quem tá muito no meio já conhece. Mas eu trouxe elas porque eu me identifico muito com o conceito, né, de duas que tem aqui, que são microbrands, né? Eu gosto muito dessa ideia de microbrand, justamente porque eu falei, eu comecei com a relojaria por causa do empreendedorismo, então eu gosto muito dessa ideia. Óbvio que, cara, você pega a Patek, Vacheron, Rolex, tudo tem histórias milenares ali, então é difícil uma marca microbrands como essa chegarem nesse nível, porque, pô, estamos falando de um atraso aí de alguns centenas de anos, mas o que eu gosto muito das microbrands é porque elas não representam a história da marca como tradição relojoeira de muitos anos. Uma ou outra independente ali acaba trazendo do criador, mas a microbrand eu acho que ela representa muito a história do criador dela, sabe? Eu acho que esse conceito por trás, cara, você pega a Veneziane, que eu acho que a Veneziane tem 10 anos, se não me engano. E, cara, a marca é uma marca que representa muito o que os dois fundadores, os dois irmãos acreditam, que pô, os caras são viciados e apaixonados por Veneza. Então, por exemplo, esse aqui é o Arsenale. O nome desse relógio ele vem baseado do Arsenal de Veneza. Então, os caras gostam muito disso. O logo da Veneziânico é uma cruz que tem numa igreja na praça do centro de Veneza. Então, assim, eu gosto muito do conceito de microbrand por causa disso. Então eu trouxe esse veneziânico aqui, o Ultra Black, né, o Arsenal Ultra Black, e eu gosto também muito deles por causa, cara, você está falando de um relógio automático de 9. Muito fino, né? Eu acho que, se eu não me engano, é 8.9 milímetros, não chega nem a ser 9. Então, assim, cara, falando de um nível assim de engenharia super legal, difícil de fazer, isso aqui não é fácil, é um mostrador que absorve 90 e poucos por cento de luz lá. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia, né, de microbrand, e eu acho que quando você começa a entrar na relojoaria, você começa a conhecer as marcas tradicionais. Sim. Você começa ali, talvez, ali para uma TAG, para marcas conhecidas, assim. Aí você começa, pô, marcas mais de entrada, uma Orient, uma Seiko, uma Casio, você começa... E aí, depois você começa a realmente conhecer relojoaria, você traz... você entra nesse mundo, esse outro universo. Para mim, é um outro mundo ali, que é as microbrands. Então, para mim, acho que a Veneziânico hoje é uma das melhores microbrands que tem, que é o trabalho que eles estão fazendo, então acho que eu trouxe esse carinha aqui porque eu gosto muito dele, e pra mim, cara, ele é isso, sabe, representa muito os criadores dela, tudo o que eles acreditam. Eu trouxe um outro aqui, que é a Unimatic, né, que é uma outra, as duas são italianas, e pra mim esse relógio aqui é super legal, cara, porque ele traz a essência do relógio. O relógio nasceu pra ser ferramenta. Exatamente. Isso aqui é uma ferramenta.
Watch. Esse aqui pra mim, é o melhor conceito de watch. Cara, uma pulseira aqui de nylon balístico, que não rasga, que não arranha, caixa polida, escovada, né, jateada, pra não mostrar tanta arranhada, cara, bisel unidirecional, mil-spec, cara, precisão, cara, esse aqui é um tool watch. E aí, pra mim, eu gosto desse relógio justamente por causa dessa essência de ferramental. A gente tá falando de voltar para a essência do relógio. Cara, a Numatic é isso. Se você entrar em qualquer relógio dos caras, tem essa identidade robusta. Isso aqui não é um relógio para qualquer pessoa. Não é um relógio para você sair na rua, usar com qualquer roupa. Isso é um watch, cara. É uma ferramenta. E um relógio para quem gosta, né? Porque, poxa, se você olhar assim, vai falar, pô, isso é um relógio comum, né? Exato. Cara, assim, é tool watch verdadeiro. Legal. E eu trouxe outra marca, cara, que eu tenho gostado muito ali. Ela não é uma microbrand, né? Mas acho que ela reviveu recentemente. Talvez podemos considerar esse novo renascimento dela como uma microbrand, mas ela de longe ela é uma microbrand, que é a Nivada, né? A Nivada Grant. Então, cara, a gente tá falando de uma marca de 1926. São 100 anos, 100 anos de história. E eu tô gostando muito da Nivada recentemente, dos últimos lançamentos, justamente porque, não sei se todo mundo sabe, mas quem tá como dono dela hoje é um colecionador que comprou os direitos dela, porque ela estava congelada há alguns anos, eu não sei a data exata, mas estava bons anos sem produzir nada. E ele falou, cara, eu gosto dessa marca, eu vou comprar ela e eu vou reativar. Caramba. Só que eu não vou refazer, eu não vou mudar a idade. Ele tá pegando tudo o que eles faziam lá atrás. Dando continuidade. Uma ajustadinha, uma melhoria, uma coisa ou outra. Pô, esse aqui é o Chrono King. Acho que é lá de trás. Existe a versão Chrono King antiga. O que ele fez? Tá com vidro de safira. Colocou, obviamente, o Metaquartz, porque antigamente era mecânico, diminuiu um pouco o custo, até porque você não consegue voltar com um relógio mecânico automático ali, de crono, barato. Então ele deu essa diminuída, acessibilidade ali pro relógio. Mas é uma marca que eu tenho me identificado muito disso, porque, cara, você fala, pô, é um colecionador. Cara, ele podia estar fazendo tanta coisa. Porque eu aposto que ele não ganha dinheiro com a Nivada. Ele não consegue ganhar rios de dinheiro, ficar rico. Ele comprou porque, pô, eu Mas gosto é o prazer, né, cara? É isso, eu gosto. E é por isso que eu tenho gostado muito deles. Porque todo lançamento dele, você fala, cara, ele não lançou isso aqui pra ganhar dinheiro. Sim. Ele lançou isso porque ele curte. Prazer, né? Eu tenho me identificado muito com a Nivada por causa disso. E, cara, tô falando de uma marca de 100 anos, né? Então esse Chrono King aqui é um relógio que tem ganhado, assim, depois a gente mostra, faz uns takes pra mostrar pro vídeo ali, mas são 3 relógios que eu tenho gostado de usar muito. E é um pouco do que eu trouxe fora o Black Bay, né? Que tem toda a sua... Não precisa muita apresentação, mas eu gosto muito do Black Bay porque as pessoas falam, né, que a Tudor é o Rolex de pobre e só fala isso quem não conhece. Exatamente. Porque, cara, a gente tá falando de uma marca também do mesmo nível de tradição da Rolex, do mesmo grupo da Rolex, né? O mesmo criador da Rolex criou a Tudor. E a Tudor, ela veio muito nesse conceito, né? De tornar a qualidade e o nível de construção da Rolex mais acessível. Exatamente. Então, assim, cara, quem fala que tudo é Rolex de pobre não sabe o que tá falando. Não conhece nem um pouquinho de relojoaria. Cara, uma marca de mais de 100 anos aí também. Então, assim, eu gosto de me identificar com a marca, com o que o Arthur falou, com o modelo, com a história por trás. E essa conexão. Acho que esses 3 relógios, eles vieram um pouco nessa ideia aí. Legal. Agora a gente caminhando pro fim do nosso bate-papo aqui, de bate-pronto. Marca preferida e o relógio dos sonhos. Cara, marca preferida, Seiko, né? Sou um seikólatra. É uma marca que tem uma história muito bonita, né? Marca japonesa, então me identifico bastante. E o fundador, cara, ele tem a filosofia até hoje, né? Tipo, acho que já tá na 4ª, 5ª geração, mas a filosofia se mantém até hoje, que é você tá sempre um passo à frente dos outros, mas não no sentido de querer passar a perna, mas de você estar sempre buscando melhorar, cada dia um pouquinho mais. E é uma filosofia que para mim faz muito sentido, que é Kaizen, né? Tipo, a melhoria contínua. E até na loja, pô, a gente também não veio só da relojoaria, né? Tipo, meu avô, ele veio da roça, né? Então, assim, a gente está aqui hoje nesse espaço aqui porque ele teve essa veia empreendedora de acreditar no sonho, de querer persistir, de querer, errou, vai lá e faz, entendeu? Então, assim, é uma marca como a Seiko que também tem disso, entendeu? Então, assim, a minha conexão com a Seiko tem muita conexão com a loja, assim, no meu ver, assim, entendeu? Então, assim, é uma coisa que para mim é uma marca fantástica, que colaborou muito com a relojoaria e eu sou apaixonado. E hoje o relógio, assim, que é meu grail, né, seria a Gran Seiko. Porque, assim, é um master para mim, de técnica, de acabamento, de nível de detalhe e eles sempre trazem
principalmente no mostrador, alguma coisa relacionado a um elemento da natureza. Exatamente. Cara, Perfeito isso. o nível de detalhe que eles conseguem, um acabamento artesanal, sabe? Aquela coisa de... Pô, às vezes o polimento, você precisa... Não é simplesmente colocar numa máquina, ou um cara que, tipo, simplesmente aprendeu. Não, às vezes é um nível de detalhe que são passados de gerações e gerações. Manual. E só aquele cara, aquele artesão consegue fazer. Então, para mim, é isso, entendeu? Tipo, é uma coisa que passa de geração por geração e uma filosofia de marca imbatível, assim. Para mim, é isso. E você, Vini? Cara, a marca, desculpa o padrão aí, mas é a Rolex, acho que justamente por causa né, de onde eu me interessei pela relojoaria. E, cara, acho que relógio dos sonhos, Overseas. Eu chamo bastante Overseas. É um relógio ali que eu falo, cara, cheguei lá, eu zerei o game da vida. Isso aí zerou mesmo, né? Não, ali é o ápice, porque, cara, eu me identifico muito com a Vacheron também, acho que, né, a marca mais antiga em operação e tudo mais, eu gosto muito. A Rolex tem muito por causa dessa conexão de onde eu comecei a conhecer a introdução ali, e a Vacheron acho que marca onde eu realmente me aprofundei muito ali na relojoaria, a história e tudo mais. Acho que seria os dois ali. Legal. E o seu, presidente? Cara, a minha marca de xodó é a Longines. Cara, eu acho que é uma marca muito subestimada aqui do Brasil. É uma das mais importantes da relojoaria, sobretudo da Suíça, né? Então, assim, é o meu xodózinho, é a Longines. Hoje eu tenho um na coleção, o outro eu tive que vender para entrar outros. Que é maravilhoso. Flagship, né? Flagship Maravilhoso, Heritage. maravilhoso. E o meu relógio dos sonhos, cara, é um alemão, que a relojoaria alemã hoje brilha mais meus olhos do que a Suíça, cara. É um Alang Saxônia, ouro branco, dial branco, calendário anual. Assim, esse é o relógio que se um dia eu comprar, que acho que vai ser muito difícil, Zerou o game. zerei o game, já posso partir para outra já. Boa, boa, boa. Bom, agradecer vocês, esse nosso bate-papo aqui hoje. Esse bate-papo aqui, para quem está assistindo a gente, ele iniciou com a ideia do Watch Club 012, que é o nosso clube de relojoaria aqui da região do DDD 012, aqui em São Paulo. Como eu falei no comecinho, existem muitos grupos de WhatsApp, etc., que todo mundo interage, mas a gente sentia que na nossa região uma condição de a gente interagir pessoalmente, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, o nosso clube ele promove encontros presenciais para justamente ter essa troca, essa conversa. Sim. E não tem certo e errado, é justamente um aprendendo com o outro, trocando experiências. Então, agradecer a vocês. Quem é da região aqui do DDD 012 e quiser fazer parte do clube, entra no Instagram do clube, que é @watchclub012 no Instagram. Lá tem um link na bio que você entra, faz um cadastro e já pede acesso no grupo de WhatsApp e você começa a participar, sabe de todos os eventos, etc. E curtir essa atmosfera aqui, esses malucos que gostam de relojoaria, trocando experiências e criando amizades, que eu acho que fica mais legal, né? Sim. Sem dúvidas. Legal, gente, obrigado. Obrigado pelo papo, sempre bom estar com vocês. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Sensacional, gente. Obrigado. Até mais. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu.